Festa de Hanukká, festa da dedicação ou festa das luzes. É muito importante entendermos o que significa tudo isso. Muitas vezes nós ficamos presos àquilo que os princípios pagãos foram introduzidos e não observamos os princípios bíblicos, o que aconteceu dentro da história bíblica. E isso nos faz, às vezes, cometer enganos, ser enganados. Eu quero falar hoje sobre a festa de Hanukká. Por que nós não comemoramos o Natal? Nós já falamos algumas coisas. A festa de Natal não foi estabelecida por Deus, não foi pedida aqui por Deus, não foi vivida nem praticada em nenhum momento no tempo bíblico. E por isso nós não a defendemos, não publicamos e não fazemos menção dela. Até porque por trás de cada símbolo do Natal existem portais, acessos para espíritos demoníacos, mas nós não vamos falar sobre isso. Estou apenas trazendo uma pequena luz, um pequeno entendimento, mas não impede você de se reunir com a sua família, de comer com ela, de ter comunhão em família, porque nem todos conseguem entender isso. Mas você não pode ser enganado, você não pode viver sem luz, sem entendimento. Festa de Hanukká é aquilo que a palavra nos ensina, é fruto de uma manifestação sobrenatural de Deus. Então eu quero discorrer um pouco da história hoje. Eu já disse isso lá atrás, eu estava vendo, acho que a primeira vez que eu falei sobre Hanukká foi há mais de 10 anos atrás. E aí começamos a difundindo, esclarecendo, e hoje eu fui desafiado por Deus a trazer um pouco de novo dessa história, a renovar a nossa mente e a entendermos por que celebramos Hanukká. A história de Hanukká, ela acontece nos 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi num período onde Alexandre Magno, também chamado Alexandre o Macedônio, filho de Filipe, reinou sobre a Grécia e conquistou grande parte do mundo na época. Derrotou Dario, rei dos Medos e dos Persas, conquistou muitos povos e fortalezas, matou muitos reis, estabeleceu e expandiu o seu reino de uma forma espantosa, conquistando territórios e chegando até os confins da terra na época. Só que este Alexandre ficou doente e na sua mocidade ainda, com 33 anos, ele veio a morrer. E antes de morrer, ele dividiu o seu reino entre os seus principais generais, porque ele não tinha filhos. Um desses generais, Antíoco Epifanes, se tornou rei e foi um dos seus sucessores. Este, em 168 a.C., subiu contra Jerusalém, a cidade de Israel, com um poderoso exército. A Bíblia fala que ele rapidamente tomou Jerusalém, entrou na cidade, e ao adentrar, ao contemplar o templo, ele entrou com arrogância, presunção, menosprezando o Deus que estava ali. Apoderou-se do altar de ouro, do candelabro e de todos os utensílios valiosos que ali estavam. Saqueou tudo o que tinha de valor. E estabeleceu para governar sobre aquela região Apolônio. Estabeleceu esse como governador daquela região para administrar Jerusalém. O propósito não era apenas conquistar a terra, o propósito não era apenas conquistar os tesouros e a riqueza, mas o propósito era estabelecer uma unidade de povos. Então, Apolônio traz estrangeiros para a cidade de Jerusalém, e ali começa uma grande transformação cultural, espiritual e de vida. O rei determina por escrito a todos os povos que estão sobre o seu reino que todos formassem um único povo, um só povo, era a determinação. E para isso,
teria que renunciar às suas leis, cada povo teria que renunciar às suas leis próprias. E no caso de Jerusalém, ficaria proibido a leitura do Torá ou da Bíblia. Ficariam proibidos os holocaustos, os sacrifícios e as expiações que se faziam a Deus no templo. Deveriam ainda profanar os sábados e todas as festas bíblicas. Deveriam macular o santuário e as pessoas consagradas, como os levitas e os sacerdotes. Deveriam levantar altares, ídolos e outros templos, além de imolar sacrifícios imundos no templo do Senhor para profaná-lo. Deveriam ainda deixar seus filhos incircuncisos e profaná-los com impurezas e contaminações. Deveriam esquecer a lei, as suas leis, e mudar as suas práticas. Determinou ainda que todos os livros da lei deveriam ser destruídos. Realizou ainda reuniões de orgias e devassidão dentro do templo, para profanar o templo. E quem não obedecesse, morreria. Nomeou inspetores para irem de cidade a cidade, região a região, oferecendo sacrifícios imundos a ídolos, e também para fiscalizar se o povo estava aderindo, estava vivendo, estava obedecendo ou não. Retrata a história que 80 mil judeus não aceitaram essas imposições e foram mortos por causa disso. Muitos do povo, entretanto, se uniram a eles, abandonaram a lei do Senhor e praticaram o que era mal aos olhos do Senhor. Em meio a tudo isso, esse sistema de helenização, o que era esse sistema de helenização? Era trazer a cultura grega para toda a terra. A cultura, o entendimento, os pensamentos, os princípios. Era como se trouxéssemos o mundo para dentro das nossas vidas. Diante daquela situação, de todo aquele sofrimento, a história retrata que um sacerdote chamado Matatias, um sacerdote da região de Modim, ele com seus 5 filhos se rebelam contra o que estava acontecendo, se rebelam contra aquela posição e não aceitam sacrificar aos ídolos. A história diz que o rei mandou sacrifício, mandou ofertas, mandou dinheiro para que pudesse corrompê-lo, porque ele era um homem influente, ele era um sacerdote, ele era um líder, e ele se recusa a receber aquele ouro, aquela prata, ele se recusa a receber e ser chamado amigo do rei. Ele não aceita, ele não rejeita e nem nega a sua aliança com o seu Deus. Por causa disso, eles fogem então da cidade, fogem de Jerusalém e vão viver nas montanhas como fugitivos. A história diz que ele rasga suas vestes e sai gritando: se existe alguém que está disposto a se rebelar contra isso e manter a sua aliança ao Senhor, que me siga. E começa então a levantar uma resistência, começa então a se levantar homens dispostos a lutarem, homens dispostos a lutarem contra tudo aquilo que estavam sofrendo, não só como pessoas, mas como descendência, como povo aliançado de Deus. Passado algum tempo, esse sacerdote morre, mas ele estabelece seu filho Judas Macabeu, também chamado de Martelo, como seu sucessor. E esse então passa a enfrentar os inimigos de Deus, quer sejam estrangeiros que queriam impor as suas práticas helenistas, a cultura sírio-grega,
bem como aqueles israelitas que haviam abandonado as leis do Senhor, os princípios, a aliança, e que queriam de certo modo aprisioná-los e destruí-los. E a história diz que eles tiveram grandes vitórias. Deus foi com eles, dando grandes livramentos, grandes conquistas. Até que chegaram um dia para subir e conquistar Jerusalém. E ao fazerem isso, eles vão retomar o templo, eles vão restabelecer o templo, eles vão purificar o templo do Senhor. E a história diz que quando eles entraram no templo, eles percebem que tudo estava destruído e profanado. O altar do sacrifício havia sido profanado. Então eles decidem demolir aquele altar e construir um novo altar. Eles introduzem o castiçal, eles introduzem o altar do incenso, a mesa, os pães, penduram as cortinas. E depois de purificar, depois de tirar toda aquela sujeira, depois de trazer a santidade, depois de trazer a purificação para o altar, para o templo, eles se levantaram para oferecer sacrifícios. E juntamente com os sacrifícios eles começaram a louvar, os músicos começaram a tocar, os instrumentos, a todo mover, a todo um envolvimento daqueles que ali viviam, ao ponto de que todos que estavam ali se prostraram com o rosto em terra, em adoração, e fez subir ao céu os seus louvores para aqueles que tinham concedido o sucesso, a vitória. Sabe, queridos, a partir deste dia, foi estabelecida, instituída em Israel, a festa da dedicação, ou festa das luzes, ou simplesmente festa de Hanukkah. Quando falamos em festa da dedicação, estamos falando de um tempo onde temos que parar e se perguntar: como está o templo do Senhor? Como está a igreja de Cristo? Será que não temos permitido que ídolos e práticas mundanas tenham sido introduzidas no meio da igreja? Será que estamos sendo fiéis ao Senhor do templo? Ou temos negociado, negligenciado, ou mesmo rejeitado as suas instruções e diretrizes? Hoje eu quero parar, falar e levar-nos a refletir como nós temos vivido como igreja de Jesus na terra. Como eu, como você temos vivido, como nós temos vivido como igreja. Eu creio que há uma grande mudança acontecendo. Há uma grande transformação. E nós precisamos parar e refletir qual tem sido a nossa posição como igreja. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante que espada alguma de 2 fios ou de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da água e do espírito, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ou propósito do coração. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Eu quero que você pense um pouquinho. Se a palavra de Deus é viva, então ela cresce, sim ou não? Ela se desenvolve, sim ou não? Ela se atualiza, sim ou não? Ela sempre se torna eficaz. Quando nós lemos a Bíblia, é a mesma Bíblia de quantos mil anos? 2.000 anos atrás. O Velho Testamento de mesmo 5.000 anos atrás.
mas ela continua sendo viva, ela continua sendo atual, ela continua trazendo ensinamentos, ajustes, parâmetros, sim ou não, irmãos? Ela não parou no tempo, ela evolui. Então eu pergunto para você, se a palavra de Deus se renova, se atualiza, será que a igreja não deve viver da mesma maneira? Ou ela deve viver da mesma maneira que viveu no século passado? Pergunta aí os irmãos do século passado. Pergunta aí. Hã? É porque tem as pessoas já desse século. E tem uma grande parte do século passado. Parece que é muito velho, né? Mas é verdade. Quem é do século passado aqui? Levanta a mão. Assume aí, Silvana, pelo amor de Deus. Assume aí, nós somos do século passado. Eu lembro até do seu casamento, minha filha. Eu era bem pequenininho assim, mas eu lembro. Olha só, irmãos. Hoje eu quero parar e levar-nos a pensar. Se a palavra de Deus é viva, se ela se renova, será que nós temos que ser a mesma igreja de 30, 40, 50, 100 anos atrás? Ou será que podemos evoluir? Será que podemos avançar? Será que podemos melhorar? Será que podemos crescer? Sabe, irmãos, será que a igreja não precisa ser renovada? Eu não estou falando de trazer o mundo, de trazer o pecado e as trevas para dentro da igreja, não. Mas de trazer atualizações de pensamentos, de práticas, para expandirmos o reino de Deus na terra e alcançarmos outras pessoas. Você acha que as pessoas são as mesmas? Irmãos, quem é do século passado já viveu sem isso aqui? Sim ou não? Há 30 anos atrás, há 30 anos atrás, não é tanto tempo assim. Há 30 anos atrás você não tinha celular. No Brasil? E não é muito tempo, irmãos. Há 30 anos atrás, estava começando a sair o micro-ondas. Há 40 e poucos anos atrás, um telefone era o preço de uma propriedade. Eram poucas pessoas que tinham. Aí você usava o sistema molecular. Sabe qual é o molecular? Leva o moleque lá, traz o recado, o moleque lá, vem o recado. Era assim. Alguém no bairro tinha o telefone que anotava o recado para a vizinhança toda. Você nem imagina isso. Eu lembro que quando nós compramos o telefone da igreja, foi um motivo. Sabe, irmãos? Facilidades que hoje você liga lá, em 2 dias tem um telefone, uma linha de telefone na sua casa. Eram coisas absurdas. Agora eu pergunto para você, você continua sendo o mesmo, desculpe, hein? Ogro de 30 anos atrás, com relação à internet, com relação ao telefone celular? Eu vou contar a minha experiência. O meu apóstolo falou assim: você precisa ter esse tal de Twitter. Só que o meu telefone celular, eu tinha um telefone celular, mas o meu telefone celular não tinha 3G. Para que eu vou usar esse negócio? Para ficar falando, fui no banheiro, voltei do banheiro, estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Para que gastar dinheiro com 3G? Meu irmão, quem daqui hoje tem um celular que não tem 3G? Levanta a mão. Não tem. Todo mundo tem. Mas naquela época eu falei, para quê?
Eu uso o telefone só para falar. O que eu quero dizer, irmãos, se nós evoluímos para tantas coisas nesta vida, por que nós não precisamos evoluir como igreja? Por que temos que olhar para trás e achar que aquele padrão era o bom? Você já parou para pensar que muitas vezes você pensou assim? Olha, naquele tempo, olha, o Corinthians não era campeão do mundo, a gente podia falar do Corinthians. Agora só pode falar do Palmeiras. Mas todos os São Paulinos podiam falar do Corinthians. Era o assunto. Eu lembro que esse era o assunto quebra-gelo da minha célula. Depois que ele foi campeão, não teve mais assunto. Estou brincando. Mas eu quero dizer, as coisas evoluem. As coisas crescem, as pessoas evoluem. Você já não é mais o mesmo. E por que nós temos que pensar que como igreja temos que ser do mesmo jeito? Porque quando muitas vezes nós desafiamos uns aos outros a termos mudanças. Ah, não. Ah, como? Quem gosta de mudança aqui? Não minta, por favor. Eu vou perguntar de novo. Quem gosta de mudança aqui? Aonde você estava sentado domingo passado? E no outro domingo? Consegue perceber que você não gosta de mudança, irmãos? Vocês têm um discurso. Naturalmente nós somos levados a viver acomodadamente. A gente procura um cantinho e se acomoda, sim ou não? Quer ver, ó? Mulheres, aonde o seu marido senta no sofá, alguém mais senta? Hã? Sim ou não? Só quando não tem ele, só quando ele não está lá, né? Sim ou não? Meu irmão, tem um lugar certo para você sentar, meu irmão. E na mesa, quando vai comer? Qual é a família que não sabe que aquela cadeira é do papai? Sim ou não, irmãos? Naturalmente nós não gostamos de mudança. Mas as mudanças são necessárias para nós alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Deus não se move nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes. Existe um provérbio, não sei, dizem que foi Einstein que disse, mas não se comprova. Quem espera resultados diferentes com as mesmas atitudes é louco, é insano. Cutuca o seu irmão e pergunta para ele: como será seu 2019? Vai ser melhor ou vai ser pior? Vai ser melhor ou vai ser pior? Mas se você não mudar de atitude, vai ser a mesma coisa. Mesmo que você diga, mesmo que você creia, mesmo que você profetize, meu irmão. Se nós não tomarmos posicionamentos diferentes, jamais vamos alcançar aqui as diferenças que Deus tem preparado para nós. Deus tem porções maiores para você. Mas se você continuar parado do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, vai passar mais um ano e você não vai viver. E não vem culpar Deus. Somos nós. Se nós evoluímos em algumas coisas com relação à internet, por exemplo, por que não podemos evoluir como igreja? Por que não podemos evoluir como corpo de Cristo? Temos que pensar da mesma maneira, temos que agir da mesma maneira, temos que falar da mesma maneira. Será que isso está certo, irmãos? Nós temos que parar e avaliar e ajustar a cada um de nós como igreja, para vivermos e alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, como ministério, como pessoas, como células, como líderes. Diga para o seu irmão: nós temos que avançar. Ei, deixa eu falar uma coisa para os pastores e para os líderes. Nós não podemos ter as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos do passado.
Se nós pegarmos aqui todas as palavras liberadas sobre este altar, de fruto fiel a fruto fiel, muitas delas são as mesmas. Sim ou não? Sim ou não? Mas e os resultados? Por quê? Porque não adianta termos uma palavra, liberarmos uma palavra profética, se não mudarmos as nossas atitudes, se não mudar os nossos pensamentos, se não mudar as nossas práticas. Nós temos que parar e avaliar, temos que nos atualizar, temos que nos reajustar e, acima de tudo, temos que melhorar. Jamais vamos conseguir os resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Diga para o seu irmão aí: precisamos nos aprimorar e melhorar o nosso papel como igreja. Não podemos negligenciar o nosso papel como igreja de Cristo na terra. Quantos creem e concordam, digam amém. Se precisamos avaliar o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, precisamos também nos avaliar como membros individuais desse corpo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Antes de sermos uma igreja, a Igreja Evangélica das Nações, nós somos o templo de Deus. Nós somos membros desse corpo, individualmente. Deus habita em você. Somos habitação de Deus. E como está o nosso templo, a nossa vida, em relação à nossa aliança com Deus? Escute, quantos têm abandonado a sua aliança com Deus? Assim como o povo de Israel, por causa da pressão, por causa da perseguição, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Quantos têm negado, abandonado? Sabe, irmãos, a nossa aliança com Deus, ela é medida e avaliada segundo a nossa santidade. A santidade é o que mostra, o que prova a nossa aliança com Deus. A nossa santidade. O quanto nós nos consagramos, o quanto nós nos separamos, o quanto nós rejeitamos o mundo e o que o mundo vive, prega e ensina em nós, para nós. Consegue entender agora o que eu estou falando? Eu não estou falando de abandonar a igreja, que é outra coisa. Eu estou falando de abandonar os princípios de santidade. Porque muita gente às vezes está dentro da igreja, mas a sua vida não tem nada de santidade com Deus. Não manifesta nenhuma aliança com Deus. Quantos daqui são casados? O que significa ser casado? Pastor Mário, me ajuda. Tem uma aliança. E o que significa isso? Só usar um anel no dedo? Ser companheiro, estar nos momentos bons, estar junto ali, ser uma carne, cumplicidade, fidelidade. Você pode ser uma só carne e ser outra só carne também ou não? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Alguns têm medo até de falar, você percebeu?
Ah, não, eu me casei, mas sabe como é que é? Deus abençoou, disse que ia até a morte, então eu vou ter a morte, mas eu posso flertar, eu posso ter outra, eu posso ter um sexo fora do casamento, eu posso? Posso? E por que eu falo que eu tenho uma aliança com Deus e faço tantas alianças com outras coisas que não agradam a Deus? Consegue entender? Que empresa você trabalha, rei? O único rei aqui é você. Fora de Jesus, é claro. Ibis. Lipis. Você pode oferecer produtos da Axé? Por que não? Não é bom? Não é bom? Mas você não pode oferecer também? A aliança aí está de acordo com o preço. Você consegue entender o que eu estou falando, irmãos? Muitas vezes é fácil negociar a nossa aliança com Deus. Dependendo do ambiente que nós estamos, é fácil. Quando nós estamos na igreja, todo mundo tem cara de santo, sim ou não? Mas e quando estamos lá fora? É cara de quê você tem? Quando você está no trabalho, qual é a identidade que você manifesta? De filho de Deus? Ou filho do mundo? A palavra é muito clara. Não ameis o mundo, nem no que o mundo... Irmãos, eu não posso então ir no estádio de futebol? Lógico que pode, irmãos. Então eu não posso ir no restaurante? Lógico que pode, não é isso. Mas qual é a sua identidade? Aonde você está? Aonde você vive? Sabe, irmãos, se você é uma pessoa que, dependendo do ambiente, tira a sua aliança e põe no bolso, é porque você não tem uma aliança realmente com Deus, com a sua esposa, sim ou não? Tem muita gente que faz isso aqui, tem ou não tem? Não. Isso é sinal que você não tem uma aliança com a sua esposa. Se você tira a sua identidade, a sua aliança com Deus de santidade, e se oculta, é porque realmente você não tem uma aliança com Deus de santidade. Se você está numa roda de escarnecedores, não tem problema. Se você está no meio de aqueles que fazem as coisas erradas, não tem problema. Será que nós temos, como santuário de Deus, mantido uma aliança real com o nosso Deus? Sabe, irmãos, hoje a nossa aliança com Deus não é pautada numa lei de mandamentos. A nossa aliança é pautada com Deus, é baseada numa fidelidade de filhos para com o Pai. Uma aliança de identidade. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1, versículo 13. Põe o 13. Versículo anterior. Muda para mim aí. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso... Ele está falando, preste atenção como você está pensando. Preste atenção como você está tendo os pensamentos. Na minha versão diz, estando com a mente preparada, sede sóbrios, seja sensato, seja equilibrado, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece, na revelação, no entendimento, na luz de Jesus Cristo. Aí então entra o 14,
como filhos. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Mas você é obediente ou desobediente? Como filhos obedientes, não vos conformando, não tomando a forma das paixões, das concupiscências, dos desejos que antes havia em vossa falta de conhecimento. Quando você não tinha entendimento, era comum você viver levado, formatado pelos pensamentos, pelos desejos da sua carne, da sua alma. Mas agora, a luz do entendimento chegou. Diga para seu irmão aí, a luz de Hanukkah está brilhando sobre ti. A luz de Jesus, o entendimento veio. Então ele continua. Antes, mas como é santo aquele que vos, sede vós também. Não é Coríntios, é santos. Não, brincando. Santo de santidade. Sede vós também santos em toda a vossa. Não existe santidade, irmãos, só na igreja. É em toda a vossa maneira de viver. Sede também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou. A questão agora é uma aliança de identidade. A nossa santidade não está por imposição de regras e doutrinas, de leis e mandamentos, mas de identidade. Se Deus estivesse com você no seu dia a dia, Ele estaria ao seu lado fazendo o que você faz? Sim ou não? Consegue entender isso? Se Jesus estivesse do seu lado, quando você está namorando, Ele concordaria, aceitaria o seu procedimento? Quando você está manuseando dinheiro, Ele concordaria como você está lidando, corretamente ou incorretamente? Consegue entender isso, irmãos? Não é mais um mandamento, não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, mas é uma identidade. Se Deus estivesse aqui, Ele estava dizendo: esse é o meu filho amado em quem tem todo o prazer, ou esse é meu filho, que vergonha, meu pai, Ele diria. Hã? Sabe, irmãos, em Hanukkah é tempo de nós pararmos e avaliarmos o que está dentro de nós, o que tem preenchido a nossa vida, o que tem influenciado as nossas vidas, com relação à nossa santidade. Há um segundo texto que eu quero colocar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que diz assim, põe para mim aí. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perdem está, versículo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção. Quantos têm perdido o entendimento da vontade de Deus para as suas vidas?
Quantos já ouviram Deus falar para você fazer algo aqui? Quantos já tiveram essa experiência? Faça isso. Quando nós ouvimos a direção de Deus, mas quando ouvimos e fazemos, então vemos o resultado bom. Mas quantos ouvem aquilo que Deus tem falado e se esquecem, se perdem, ignoram? Quantos têm deixado de viver o chamado e a vontade de Deus para as suas vidas? Quantos têm se perdido e abandonado o propósito de Deus para você? É como se criasse uma catarata nos seus olhos espirituais. Os seus olhos estão lá, mas há uma obstrução, há algo que impede de você de ver, há algo que cegou a sua visão espiritual, não conseguem mais enxergar a direção de Deus para as suas vidas. Então procuram um canto e se acomodam, de uma maneira ou de outra, sem fazer aquilo que Deus lhe pediu que fizesse. Quantos, como aqueles judeus, no tempo do rei Antíoco Epifânio, desistiram e se esqueceram da lei do Senhor? Por que ir à igreja? Posso assistir pela internet, a hora que quiser. Por que ler a Bíblia? Tanta coisa mais importante para ler. Porque tenho que ser testemunha de Cristo nessa terra. Tem tanta gente, tem tanto cristão aí. Porque preciso amar e servir as pessoas. Precisamos parar hoje e avaliar como anda a nossa aliança com Deus. A festa de Hanukkah é a festa da dedicação, da consagração, onde tudo que contamina e profana a presença do Senhor no templo foi jogado para fora, foi exterminado, foi destruído. Hoje é tempo de jogar fora e exterminar das nossas vidas toda atitude, todo pensamento, toda prática que contamine ou atrapalhe a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós temos que nos esvaziar das justificativas, nos esvaziar das justificativas mundanas e humanas. Assumirmos a nossa aliança de santidade e de serviço com o nosso Pai e Deus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério ou de descanso pela presença do Senhor. A chamada de Deus para mim, para você, para nós hoje, é nos arrependermos, é nos convertermos. Isso fala de uma mudança de mentalidade, de pensamento, e a consequência, mudança de atitudes. Deus anseia de mim e de você mudanças. Diga para o seu irmão aí: Deus está esperando mudanças de você. Fala de mim também. Ele vai trazer um novo tempo sobre as nossas vidas, um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de conquista. Mas sem mudanças, não tem aproximação do Senhor. Deuteronômio 28:12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus vai abrir o céu sobre a sua vida, para dar a chuva à tua terra, no tempo certo, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, ou muitas gentes, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Estarás por cima, e não por baixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, o teu Deus.
que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Ei, você vai desfrutar do favor e da bênção de Deus para a sua vida em todas as áreas. Você irá prosperar, você vai ser promovido, você vai subir de cargo, você vai ter um aumento de salário, você será o líder, será o chefe, você será honrado e respeitado pelos seus. Deus vai te colocar em outro patamar de honra e de poder. Mas o que temos que fazer? É fácil agarrar as promessas, né? É gostoso, é fácil. Eu recebo, eu quero. Aleluia! É isso mesmo, Deus. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Mudança. Diga para o seu irmão, mudança. Eu tenho que colocar em prática, obedecer os mandamentos do Senhor. Eu tenho que colocá-los em prática na minha vida. Ei! Chega de ficar sentado. Pelo menos 2 améns. Fala para o seu irmão, para ele ouvir melhor, ele não me ouviu. Fala assim, ó, chega de ficarmos sentados. Quem quer ter aumento de salário? Para ter aumento de salário tem que ter aumento de trabalho. Sem trabalho não tem aumento. Quantos querem ser o cabeça e não a cauda? Você vai ter que tomar decisões difíceis. E você vai precisar de sabedoria de Deus para isso. Sabe, irmãos, o nosso Deus está aqui preparado para derramar sobre você uma nova fase na sua vida, um novo tempo, uma nova abertura. Novas conquistas vêm logo atrás, mas antes das conquistas vem a mudança. Vem um novo posicionamento, vem a reflexão, como estou vivendo como igreja, como estou vivendo como templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Deus vai abençoar você, mas quantos vão responder, sim, eu quero mudanças? Vamos ficar de pé. Esta é a chamada. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para nós como Igreja Evangélica das Nações. Deus tem algo novo como você, empreendedor, como você, pessoa física, como você, empregado, como você, pai de família, como você, marido e esposa. Deus tem algo novo para você. Mas a questão é, você está preparado para chegar nisso? Você está preparado para alcançar aquilo que Ele tem preparado para você, reservado para você? Se nós não renovarmos a nossa aliança com Deus, jamais vamos desfrutar das promessas dEle nas nossas vidas. É por isso que nós estamos em Hanukkah. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para que você fizesse uma avaliação. Como anda a sua aliança com Deus? A sua aliança de santidade, a sua aliança de amor e serviço. Como anda a sua aliança com Deus? Como anda?